ficar sentadinhos, por gentileza. Povo amado, povo de Deus, eu acho que eu vou precisar pegar meus braços, os braços de Deus também emprestado, e dar uma chacoalhada hoje em vocês. Porque vocês não estão respondendo, não. Vocês estão meio ainda taciturnos, estão dormindo ainda. Ficaram até tarde, passaram a noite a vigília e ainda estão, ai, ai, que soninho, que soninho. Despertai-vos, despertai-vos para a novidade, para a grande novidade. Eis que o menino nasceu e ele está no meio de nós. Deixa eu perguntar para ver se vocês estão atentos já. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Ih, eu estou falando que está fraco, sim ou não? Então tá bom, vamos começar a fazer o Natal juntos, tá bom? Agora há pouco nós passamos na vigília, mas já estamos quase no meio do dia 25 de dezembro de 2013. O Natal do Cristo. O Natal da encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e se encarnou no meio de nós, comunicando plenamente o amor do Pai. Por conseguinte, o amor do Espírito Santo. E o Verbo, ele não foi criado, ele foi gerado por obra de amor pelo Pai eterno. É diferente, nós fomos criados e ele gerado. Gerado e enviado com uma missão bem clara para todos nós: salvar a nossa humanidade. Salvar a nossa humanidade. E assim como este Verbo se encarna no meio de nós, ele também deve se encarnar nos nossos corações. E uma vez cheio deste Verbo encarnado em nós, também nós nos tornamos missionários do reino do Pai. Do reino, portanto, do amor. Está dando para entender direitinho isso, povo amado? Sim ou não? Preciso que vocês entendam isso. Ontem eu estava indo celebrar lá no Monte Azul e no meio do caminho, um dos garotos que foi meu auxiliar disse: não sei se o senhor está sabendo, mas lá na Serrinha, um foi assassinado hoje. E o outro gravemente ferido. Acho que pai e filho. Das nossas comunidades, povo amado. Na verdade é no mundo, porque ontem alguém estava chorando, alguém estava sofrendo, alguém estava se desesperando pela perda de um filho e talvez de um esposo, pela violência das armas. Por falta de entendimento que o Verbo de fato se faz presença no meio de nós. Está em nós. E uma vez, se Deus está no meio de nós e em nós, não se admite de forma alguma qualquer tipo de violência. Está dando para entender, povo amado? Sim ou não? Nós precisamos, portanto, entender o que é de fato o Natal. Natal, povo de Deus, é a festa da confraternização. Diria de confraternização universal, queridos irmãos. Mas por falta desse discernimento, nós permitimos que a violência entre nas nossas vidas e faça esse furdúncio da destruição. Por falta deste comprometimento de nós cristãos, nós permitimos estas barbaridades que assolam a nossa humanidade. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Habitou para gerar vida, para sustentar a vida. Vida esta que deve resplandecer, mostrar claramente o rosto do Pai. Rosto do amor,
rosto da misericórdia. Primeira leitura de hoje da carta de nosso grande apóstolo da evangelização, Paulo a Tito. Precisamos compreender isso, queridos irmãos. Mas talvez seja isso, talvez seja aquilo. Não se deve levantar as mãos de forma alguma contra os ungidos, os filhos de Deus. Primeira leitura da carta de São Paulo a Tito. Ele veio nos resgatar através do sacramento, do batismo, dos nossos pecados, e nos consolar e nos fortalecer também no mesmo batismo pelo Espírito Santo. Filhos amados, se vós sois do Verbo encarnado, se vocês são do Verbo de Deus, deveriam estar reproduzindo devido ao Espírito Santo também no meio de nós, em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas, aquilo que é próprio do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a festa do Verbo, esta é a verdadeira festa do Natal. É correr como também aqueles pastores até a manjedoura e naquela humildade, naquele pequeno ser diante deles, envoltos em faixas, abstrair, subtrair do coração daquela criança aquelas seivas necessárias para as vossas vidas, para viverem na paz, para reproduzirem a paz, para viverem no amor, para reproduzir o amor no mundo. Eu tenho falado para vocês, Deus caritas est, Deus é amor. É o prólogo de São João. No princípio era o Verbo. Jesus está desde o princípio da criação no meio de nós. Pelo processo que nós chamamos de economia da salvação, ele vai se revelar em dado momento da história da humanidade. Ele se faz carne, revelando através da sua humanidade a sua divindade. E por conseguinte, mostrando também o rosto do Pai eterno. E novamente pelo processo de revelação, nós conhecemos o Espírito Santo. E nessa comunhão das pessoas da Santíssima Trindade, nessa festa do Verbo encarnado que é o Natal, nós buscarmos também na alegria. Por isso os pastores, os anjos e santos cantavam ontem glórias in excelsis Deus, as maravilhas do Senhor. É para passar a vida inteira cantando, queridos irmãos e irmãs. E cantar aqui, esse verbo cantar, nós diremos o seguinte, outro verbo, testemunhar. Eu atendi punhado de gente em confissão, desde o primeiro momento do sacerdócio até hoje. E tenho ouvido nos confessionários de uma forma triste. Eu brigo com meu pai, eu odeio meu pai, eu brigo com a minha mãe, eu odeio minha mãe, eu não respeito meu pai, eu não respeito minha mãe. Está errado, povo amado. Está errado uma coisa dessa. Nós não podemos celebrar o Natal, lá. Não é assim não, povo amado. Nós devemos celebrar o Natal renunciando o pecado. Buscando a graça. Buscando a luz, porque esse Jesus que entra no mundo, ele vem com toda a luz do Pai. Reacender em nós a chama do amor. Não se admite, queridos irmãos e irmãs, no coração daquele que quer celebrar de fato o Natal e viver celebrando o Natal, um coração mesquinho, um coração arrogante, soberbo, prepotente, mentiroso, hipócrita. Esse padre podia estar falando palavras mais suaves, mas eu estou falando palavras suaves,
Porque eu não quero escutar mais um jovenzinho dizer: o senhor sabe o que aconteceu na nossa comunidade? Um jovem foi baleado e morto. O outro gravemente, entre vida e a morte, talvez esteja morto. Vamos rezar que não. Mas assim como aconteceu em uma de nossas comunidades, está acontecendo pelo Brasil, está acontecendo pelo mundo afora. Talvez esteja acontecendo em vossas casas, em vossos lares. Nós precisamos urgentemente assumir um compromisso. Daqui a pouco, no final da missa, como no final da missa da madrugada, vocês terão a imagem do menino para oscular, para beijar. E ontem lá na comunidade que eu celebrava em Monte Azul, eu disse que esse beijo, esse ósculo seja o beijo de Judas. O beijo da traição. Mas seja o beijo da conversão. Na verdade, aquilo é uma pequena estátua. Mas na reverência que fazemos, nós queremos dizer: nós, Senhor Jesus, beijamos a vossa face. Queremos que o Senhor more no meu e em nossos corações. Que nós possamos habitar o vosso coração, Senhor Jesus. Acenda em nós a mesma atitude, como disse o Evangelho de hoje, de Maria, de escuta, de espera, de reverência, de culto, de glória, de amor. Que sejamos capazes mais de amar, povo amado. Amar de uma forma larga, generosa, porque esse Senhor que veio em nosso Natal, veio para todos. Veio para salvar a humanidade, a nossa humanidade. Comunica, vem de junto do Pai comunicar para nós a sua divindade. E na nossa humanidade nos santificar para que sejamos mais verdadeiramente como o seu coração. Manso e humilde. Que façamos nós um verdadeiro Natal. Vai para casa, povo amado. Sede misericordiosos com os seus. Abrace, beije também. Beijar a estátua aqui é fácil. Beije o teu pai, beije a tua mãe, beije o teu esposo, beije a tua esposa, beije teu irmão, tua irmã. Se enche de alegria porque eles estão ao teu lado, do teu lado. Vibre com essa novidade. Eu queria sair daqui hoje, sair correndo a cruzeiro, beijar meu pai e minha mãe, mas só se eu pular lá no cemitério, lá no fundo do túmulo. E assim mesmo eles não vão estar mais lá, porque já viraram pó. Então eu vou beijar meu pai e minha mãe aqui no coração. E vocês têm, agradece a Deus. Agradece esse tesouro, queridos irmãos e irmãs. São aqueles tesouros que a gente fala na igreja que muitas vezes a gente não entende nada. Que tesouro que esse povo está falando? Que esses padres estão falando? São os vossos pais, são as vossas esposas, esposos, são os vossos filhos e filhas, são os vossos amigos e amigas, são aqueles estrangeiros, queridos irmãos e irmãs. É festa da misericórdia, povo amado. Natal é festa da misericórdia. Primeira leitura também da carta de Paulo a Tito. E misericórdia não obedece fronteira, povo amado. Aliás, para a misericórdia não existe fronteira. Porque eu não posso fazer misericórdia só para ele e achar que basta. Eu tenho que ser misericordioso com todos, sem exceção. E quando eu falo sem exceção, mas esse senhor aqui, ele me atazana a vida, eu vejo ele falando mal de mim por trás, aí no meio da rua, eu devo amar esse irmão. Eu tenho que ser misericordioso. Aliás, eu tenho que ser muito mais misericordioso com ele, porque é ele que está precisando do amor. Porque aquela ovelha que não está falando, aquela ovelha que é consciente, aquela ovelha que respeita, aquela ovelha que ama, já está no aprisco. Eu preciso correr atrás da 100ª ovelha. Isso é Natal, povo amado.
Natal é muito mais do que comer e beber. Natal é a festa da confraternização. Confraternização quer dizer com os irmãos. É a festa, vamos ficar de pézinho, por favor, Senhor. Fica de pé, por favor. Fica de pé para mim, fica de pé. Vamos ficar de pé, isso. É a festa, dá um abraço desse padre. Do abraço fraterno. É o abraço generoso, do abraço gratuito. Não do abraço, ai, mas fica tão chato eu abraçar esse homem na frente de tantas outras pessoas. Porque agora não é a festa do abraço dos homens, é o abraço dos filhos de Deus, dos irmãos. Por isso que é a festa da confraternização, a festa dos filhos, dos irmãos em Deus. Deu para entender direitinho, povo amado? Sim ou não? Sim ou não? Vamos entender mais, povo amado. Pode sentar, Senhor, obrigado. Não tenha dúvida, queridos irmãos e irmãs, é muito mais salutar, é muito mais gratificante, é muito mais honroso manter o amor no meio de nós. Manter, portanto, a paz, manter, portanto, a solidariedade, manter, portanto, a fraternidade, manter, portanto, a irmandade, manter, portanto, as caridades de Deus. Vamos cessar com a violência, todos os tipos de violências, seja do desprezo, seja do descaso, seja dos tiros, seja das facas. Vamos desprezar, vamos expurgar, vamos jogar para fora de nossas vidas, de nossas famílias, as guerras, queridos irmãos. Vamos introjetar nos nossos corações, no seio de nossas famílias, aquele presépio de Nazaré, aquele presépio de Belém. A casa, o lar de Jesus, Maria e José, aquela manjedoura humilde, aquela criança humilde, que se torna jovem humilde, que se torna um adulto humilde e fazendo sempre a vontade do Pai. É isso que corre solto nos relatos do Santo Evangelho. Então, por favor, povo amado, povo de Deus, preste mais atenção nisso. Que os senhores e senhoras tenham um santo Natal, um Natal cheio de paz, um Natal cheio da luz do Cristo. Que vós também sejam, junto com Cristo, luz para o mundo. Pois foram batizados, e pelo batismo, o batismo nos confere esta graça, de ser luz do mundo, sal da terra. Se vocês querem viver um autêntico Natal, vivam, portanto, essa realidade. Seja a luz para iluminar aqueles lugares escuros pelas violências. Seja o sal para trazer sabor, um sabor mais gostoso, mais determinado, para que determinados também por esse sabor, sejamos para todos os nossos irmãos em Cristo uma hóstia, pão que alimenta, pão que cura, pão que salva. Que Deus vos abençoe, que de fato o Natal tenha acontecido na virada do dia 24 para o dia 25. Mas que esse Natal perdure durante toda a existência dos senhores e senhoras. Amanhã, dia 26, a gente esquece o Natal. Não, é para viver o Natal. 26, 27, 28, 29, 31 e começa o ano. E aí eu vou jogar cartas, vou jogar búzios, vou jogar... Jogue tudo isso fora, povo amado. Se jogue, se atire nos braços de Deus. E isso basta. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que o Natal seja pleno, seja rico das misericórdias de Deus em vossas vidas. É isso que eu desejo de todo o coração. Que Deus vos abençoe, que Deus vos santifique, santifique as vossas famílias, santifique todos que estão diante deste altar, todos aqueles que estão pelo mundo afora. Agora há pouco, ao entrar no altar, eu perguntava ao menino, fala com a irmã se tem alguma intenção. O recado é rezar por todos os senhores e senhoras aqui presentes e por todos que estão no mundo.
Que Deus chegue e alcance todos os corações. E aqueles lares que foram ceifados pela violência, que estão chorosos, que estão chorando, os seus entes queridos, que Deus também possa levar toda a consolação e que esse menino Deus possa trazer todo o perdão e a abundância para dentro desses corações, desses lares, para que haja mais paz. Deixe os vossos entes nos corações do Pai Eterno. Aqueles que estão lembrando também hoje, no dia do Natal, talvez seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus irmãos, irmãs, onde eu passava lá por aquela ponte que caiu. Na verdade não é uma ponte, são tubos que estavam soterrados. Eu lembrava do garoto, do José Pedro, é isso? Acho que é José Pedro. Lembrava do outro também, que eu não esqueci o nome. Hoje tem gente chorando lá também, sentindo falta. Mas Deus, o Deus da consolação, esse Deus que se encarnou no meio de nós, há também de consolá-los, visitá-los. Que Deus possa visitar todos os lares e trazer muita tranquilidade, muita paz, muita serenidade para as nossas, para as vossas, para a vida do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.